de domingo hoje traz um tema central desse momento. O que está acontecendo ao nosso redor? Quem são os personagens nesse tabuleiro que vão decidir o futuro do Brasil nos próximos anos? A campanha oficialmente foi para a rua, com Lula tendo seus processos anulados, não. Quer dizer, sentenças anuladas. Por enquanto, temos as sentenças anuladas, os processos continuam ativos e devem ser mandados para o Fórum de Origem, Brasília, no caso. É incrível a gente descobrir que a mais alta corte do Brasil, o ministro Fachin, entre outros, depois de 5 anos, depois de 5 longos anos, descobriu isso. Descobriu que o Fórum de Curitiba não era o fórum de origem para o processo do governo Lula, do presidente Lula. Assim como, obviamente, já fui gerente de contrato da Petrobras, todos os contratos da Petrobras são assinados tendo como fórum de origem para dirimir dúvidas, processos, qualquer causa, qualquer ação, a cidade do Rio de Janeiro ou Brasília. No entanto, estranhamente, foi tudo transferido para Curitiba, num grande conluio nacional que envolveu Dilma Rousseff, o ministro da Justiça e todas as entidades públicas brasileiras. Todo mundo se calou quanto a isso, a OAB, tudo isso. E Curitiba criou uma grande farsa, uma grande falácia, uma grande entidade criminosa que simplesmente colocou o Brasil no buraco onde ele se encontra hoje. Começou esse trabalho. Tivemos também a participação prestimosa de Dilma Rousseff em várias etapas, em vários pontos. Nós podemos lembrar aqui tranquilamente, colocar aqui a situação dela assumindo publicamente todo o prejuízo da Petrobras, impingido em primeira instância por uma vara federal, a 13ª Vara de Curitiba. Acatou tudo como se verdade fosse e destruiu as ações da Petrobras, jogou no chão. Não satisfeito, sua presidenta da empresa, nomeada por ela de forma irregular, pois a mesma era esposa de um executivo de uma empresa multinacional, deveria nunca ter passado perto da presidência da Petrobras, vem a público e completa o trabalho de afundar a empresa, ao publicamente, numa audiência no Congresso Nacional, onde ela era convidada, onde ela não tinha nem o juramento de falar a verdade, ela poderia, ao menos, omitir, que é o normal que qualquer CEO faça. Eis que ela assume todo o erro de Pasadena, diz que houve sobrepreço, houve isso, houve aquilo outro, e naquele dia as ações da Petrobras caem mais 50%. E a Petrobras é praticamente liquidada. Eu não estou aqui para falar gracinha, eu não estou aqui para falar a verdade, eu não estou aqui para agradar um ou outro, eu não estou aqui para fazer clickbait, eu não estou aqui para agradar ninguém. Quem tem que ter boa imagem é televisão, não sou eu. A gente vem aqui analisar a verdade. Por que essa boa vontade com Lula? Por que é que ontem toda a gangue boliviana foi presa? Começando por aquela vagaranha daquela Yanis. Começando por ela. Porque só agora as entidades internacionais, tudo corrobora para acontecer isso. Para isso aí, eu vou ter que explicar para vocês como é que funciona o que parece ser
a América Latina, a Iberoamérica. A Iberoamérica, o Brasil, pelo menos nessa Iberoamérica, a última vez que teve um presidente anticíclico, ele se chamou Ernesto Geisel. Foi o último presidente que falou que isso aqui era um país e que aqui a gente fazia o que a gente achava melhor para o país. Certo, errado, bonito, feio, de qualquer forma. Brasil para os brasileiros, feito por brasileiros. E aí nós tivemos a Petrobras forte. E aí nós tivemos o Proálcool, que foi criado, não foi de gracinha. Não foi para o usineiro escolher se vai produzir açúcar ou álcool. Ele recebeu dinheiro do Estado para produzir álcool, que não foi para cuidar da ecologia, foi para diminuir a nossa dependência do combustível fóssil, porque é uma energia renovável. Não é uma energia ao Deus dará, como o vento, como o sol. Uma energia renovável. Você planta, colhe, você faz uma cultura, você cria emprego, você faz rodízio, você faz o que você quiser, porque, para isso, aquele governo anterior a ele criou a Embrapa. É só ver o que a Embrapa fez no Brasil. Falta privatizar isso. Por isso que eu não concordo, em momento algum, quando alguém chama esse governo que está de direita. Esse governo que está não é de direita, não é de nada. Isso é uma gangue, uma choldra, uma quadrilha, um arremedo. E arremedo parece também quem está de fora. Falei, não vim aqui para agradar ninguém. Não vim aqui para fazer gracinha para ninguém. Para explicar para vocês isso, eu tenho que fazer a analogia do que parece a Iberoamérica. A Iberoamérica, para quem é da área industrial como eu, lembra muito uma caldeira. Uma caldeira nada mais é do que uma panela de pressão. Você coloca água dentro dela, você aumenta a temperatura e, com o aumento da temperatura, um volume de água ela tem uma capacidade de expansão de até 1.700 vezes seu volume original. Então, cada litro d'água vai dar 1.700 metros de vapor. Cada litro d'água vai dar 1.700 litros de vapor, para você ter um parâmetro. E quanto mais você aquece, mais pressão você tem no sistema. Chega um momento que a tendência da caldeira é explodir. Ela não explode porque é colocado nela, além do caminho de serviço, você usar aquele vapor para gerar energia, para girar algum equipamento. Tudo é feito através do giro. Você vai girar um equipamento, uma bomba, um gerador, e ali você tem energia. Inclusive, é assim que funciona uma usina nuclear. Porém, se você continuar pressurizando, aquilo ali vai explodir. Aquilo só não explode porque aquilo ali, como a sua panela de pressão, tem uma válvula de segurança, que recebe um nome técnico de PSV, Pressure Security Valve, PSV. É uma válvula de alívio. E dá impressão, eu estou falando que dá impressão, não estou falando que nesse momento tão crucial, que eles vão colocando pressão na gente, vão colocando pressão através de opressão, através de subtração, através de doação, através de roubo, através de retirada do que é nosso. Eles vão criando pressão, e quando chega a um ponto, eles abrem a válvula de segurança para que a caldeira não exploda. E assim nós temos a prisão de Inhanes, da vaga aranha da Inhanes, depois do que fizeram na Bolívia. Eu quero perguntar para vocês se todos os atos cometidos por esse governo criminoso nesses últimos 2 anos na Bolívia, se eles vão ser anulados. Essa mesma pergunta eu faço nesse grande momento de festa no Brasil, enquanto todo mundo faz festa, enquanto outros se regozijam fazendo clickbait para
alimentar uma quantidade imensa de pessoas ignaras que pouco se atentam para os fatos, para a realidade, em cima disso aqui, vem aqui a gente perguntar realmente qual o compromisso que existe dentro desse novo Lula com todas as ações criminosas tomadas pelo governo Bolsonaro. Eu quero saber isso. Bolsonaro e sua equipe econômica, que agora não vou mais chamar de equipe econômica, porque a equipe econômica do Bolsonaro, a partir de hoje, se chama Bolsonaro. Cada um é responsável por quem o nomeia. Né? Eu não votei em Paulo Guedes, eu não votei nos séculos do Paulo Guedes, eu não votei no BTG Pactual, eu não votei em nada. Eu fui para um pleito onde existia o nome de Bolsonaro na cédula. Não votei nele, mas, ao aceitar o pacto social não escrito da figura da eleição e me sujeitar a ela, eu sou obrigado a acatar o resultado. Ao ser obrigado a acatar o resultado, também me faz credor desse sistema. Isso é para você, bolsominion, que acha que tem direito de ir para a rua pedir artigo 142, fechamento do Congresso, fechamento disso, cala a boca, abaixa o facho, bota o rabo entre as pernas, aprende a ser homem, engole o choro. Não é assim, não. A banda não toca assim, nem vai tocar assim. Porque você não tem a mínima noção geopolítica do que significa isso. Bolsonaro não tem peito para dar um golpe. Bolsonaro não tem peito para nada. Bolsonaro não tem peito para peitar a equipe econômica que ele colocou, da qual ele é empregado. Ele é um boneco de Olinda, um bobo da corte. Você sabe para que serve Bolsonaro hoje em dia? Para isso aqui, olha. Vou dizer para vocês. Jair Renan atua para a empresa ter acesso ao governo. Para quem não sabe, Jair Renan, se não me engano, acho que é o filho mais imberbe do Jair Bolsonaro, o homem que só deu uma fraquejada. Filho mais novo de Jair Bolsonaro segue a tradição da família. A tradição da família é a honestidade dos ladrões de galinha. Essa é a tradição da família Bolsonaro. Porque, segundo os grandes defensores do Bolsonaro, do que eles chamam de nova política, o Bolsonaro é um novo político, segundo muita gente. Ele é um mito que veio renovar alguma coisa. Mas, na minha visão, que eu tenho da coisa, não passa de uma quadrilha de ladrões de galinha, desqualificados, ladrões fajutos. Tá? A essência é essa. O rapaz agora está fazendo um lobby que ganhou um carro de R$90 mil de presente de uma empresa. É isso que faz, se trocar por algumas moedas. Pelo visto, o padrão da família será mantido. Tá? E boa parte da cabeça dos bolsonaristas pensa que isso é sinônimo de honestidade. Roubar pouco, quando na realidade roubo é roubo. O que falta são a capacidade de todos esses ladrões desonestos, corruptos, terem um pouquinho mais de qualidade no roubo. Para isso, eles recorrem e entregam o país a outros. É isso que está acontecendo. É isso. A família Bolsonaro segue o ideário do inconsciente coletivo tupiniquim, onde é perfeitamente plausível e tolerável que parentes e contraparentes de possuidores de cargos executivos façam esse tipo de jogada. Isso aí até seria possível se houvesse qualidade no governo, visando o bem-estar do povo, mas como eles gostam de condenar e denunciar nos países que eles chamam de comunistas, sobre fortunas infundadas, disso, daquilo, deveríamos ver isso aí. O que esse menino novo já se trocando por moedas, se trocando por pouco, dando a real dimensão dentro do imaginário político do que significa a cabeça desse clã. Vamos ver no que vai dar isso. Isso é só um quadro, isso é só um ponto. Ainda não falei no Ciro Gomes. Ciro Gomes, a essa altura do campeonato, não se encaixa praticamente em lugar nenhum. Fica à espera.
foi acusado de ser de direita pelo Haddad. Ser acusado de ser de direita pelo Haddad corresponde quase a um salvo-conduto de clareza, de clarividência e de arrumar um espaço em alguma coisa. Mas é difícil porque Ciro Gomes não resiste a um acadêmico, não resiste à academia. Ciro Gomes, uma vez, esteve no Rio de Janeiro, num evento, e o André Rezende, nosso amigo, fazia parte do nosso grupo, mas continua nosso amigo, foi lá tentar fazer uma filmagem de 30 segundos abraçado com Ciro Gomes em Madureira, que é um dos maiores redutos eleitorais do Rio de Janeiro, para colocar no nosso canal. Chegou lá, encontrou com alguém adamoestado, enjoado, chateado e louco para se livrar daquele lugar. A realidade era essa. Doido para ir embora, porque ele não se sente à vontade ali. Isso é a verdade. Isso é o dia a dia. Isso é o duro. Dentro desse quadro, realmente, Bolsonaro e Lula, cada qual ao seu modo, cada qual da sua forma, cada qual do seu jeito, sem entrar no mérito da questão, dão uma aula. Porque Lula desceria, se esfregaria no meio daquele povo todo, não existia Covid, não existia isolamento, se esfregaria todo mundo, Bolsonaro iria num bar comer uma coxinha, falar merda, falar besteira, mas parecer humano, enquanto Ciro Gomes parece ter uma certa ojeriza do povo, querer ser gerente, cheio de boas intenções, mas povo lá, eu aqui, não sou povo, eu não tenho nada a ver com isso. Povo é uma coisa que eu trato daqui. Parece um médico da classe alta, da elite, que vai trabalhar no SUS. Ele até trata do povo, mas não gosta de colocar a mão. Aparece a figura de Ciro Gomes assim difusa, num espaço sem direita, sem esquerda, sem nada, esperando um milagre acontecer. O cenário todo se aplica, se direciona, sem dúvida alguma, para essa polarização, onde a gente vai tratar aqui, pontualmente, do que é, do que pode ser, do que cada um pode fazer e do que cada um vai deixar de fazer. Porque, como eu falei do começo, vai ser muito difícil você me dizer que o governo Lula não é uma forma de continuação do governo Bolsonaro, se não houver nenhum compromisso com o rompimento de tudo que o governo Bolsonaro fez. Para a continuação do governo Bolsonaro, eu, honestamente, e a minha equipe, hoje eu estou aqui com o Arthur, vou chamar ele imediatamente para ele dar uma palavra, para a gente colocar aqui os pingos nos is também, caçar algumas perguntas para responder as que a gente puder. Vamos responder. Né? A gente ver exatamente, da forma mais equitativa possível, o que é que nós temos à nossa volta. Porque a gente tem que saber o que é reformulação, o que é a volta, porque a impressão que dá no cenário é que o PT, em algum momento, nesse processo, tentou se livrar do Lula e não conseguiu. Essa é a visão que eu tenho. Lula foi preso, uma coisa estranha. O próprio PT foi totalmente lacônico, as figuras grandes do PT foram lacônicas, inclusive com elogio ao Sérgio Moro, como o caso do Haddad. A Dilma, que foi lá avisar ele que ele ficaria 2 dias preso, e ele ficou 500. E parece que tiveram que voltar atrás e pegar o Lula de volta, porque não tinha nada de novo no mercado. Como não existe nada de novo, voltamos aos mesmos. E nesse sistema aí, nesse momento, nesse antagonismo, a gente quer saber se é o Lula realmente a retomada de alguma coisa que ele deixou lá atrás, que ele tem capacidade de mover, de movimentar, de diferenciar todo esse quadro, ou ele é apenas uma válvula de segurança de toda a roubalheira que foi feita no Brasil para simplesmente fazer uma carta aos brasileiros outra vez e ficar tudo como Dante no quartel de Abrantes.
Nesse ponto, eu prefiro que fique o Bolsonaro, que a gente tape a válvula de segurança que eu falei da caldeira e que isso aqui exploda logo de uma vez. Porque se o Lula vir como outra válvula, ele é pior do que uma reeleição.